Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o Canal Universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimep, com a Exalc USP e com a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. O objetivo deste projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, geração de emprego e renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob a coordenação do Pira 21. O programa está dividido em 3 blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, o professor Josué Adam Lazier, que é o secretário executivo da UCIP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da UCIP Pira 21. O nosso convidado hoje é o candidato Mário Neto, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mário, nós agradecemos por aceitar o nosso convite e franqueamos a palavra para que você possa fazer suas considerações iniciais e se apresentar para quem nos assiste. A palavra é sua, por favor. Então, agradeço a oportunidade de ter um espaço para a gente falar sobre os nossos projetos, sobre o que a gente pensa. E queria deixar aqui uma mensagem de que nós não éramos envolvidos em política partidária, nenhum do nosso grupo, e recebemos esse convite para apresentar algo diferente para a cidade em termos de gestão, de propostas e de atuação política. Então, reunimos esse grupo de profissionais de diversas áreas, são médicos, doutor em ciência dos esportes, doutor em economia, de engenharia de produção, professores, de diversas áreas, enfim, para a gente poder estudar as cidades, que foi o que nós fizemos, e apresentamos um plano de governo com fundamento, com estudo, com princípios, e baseado nisso, vendo as necessidades da cidade em todas as áreas, apresentamos o nosso plano de governo que está registrado no TSE, né? Muito obrigado, Mário, pelas suas considerações iniciais, e nós queremos começar conversando sobre meio ambiente. E para isso, eu convido para a primeira pergunta o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato Mário Neto. Gostaria que o senhor falasse os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. Então, Reinaldo, eu enxergo o seguinte: a parceria público-privada, esse instituto, ele veio para desonerar o poder público de algumas áreas, né, para que ele tivesse mais capacidade de investimento.
E o tipo de contrato que foi feito, pelo contrário, ele onera o poder público mais ainda, que é o SEMAI, que é a autarquia, e ele tira o risco da iniciativa privada. O SEMAI arca com todo o custo. Ele acaba não tendo capacidade de investimento para tirar toda essa perda de água de mais de 50% que você mencionou. Então, o SEMAI hoje está sem capacidade de investimento por um contrato mal feito. Ele arca com o custo desse contrato. Então, esse contrato tem que ser revisto, né, para que o SEMAI volte a ter capacidade de investimento. Precisa também de uma atuação política para que o sistema Cantareira libere a água necessária que venha para cá. Recentemente teve uma decisão da Justiça que precisa equilibrar o comitê da Bacia PCJ, porque ele não defendia realmente os interesses da sociedade. Então, para que a sociedade seja melhor representada e que a Sabesp não entre como representante da sociedade civil, porque era totalmente interessada no assunto e isso acabava desequilibrando as propostas, né? Então, existe hoje uma decisão da Justiça para reequilibrar, colocando mais pessoas da sociedade civil para defender os reais interesses da sociedade. E a outra questão é você cuidar das nascentes. É um problema sério, você tem que ser rígido nessa tomada de decisões e cuidar do meio ambiente como um todo, em especial das nascentes. Obrigado, candidato. Eu convido agora, ainda para falar sobre meio ambiente, o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Obrigado, Fabiano. Candidato, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esses impactos localmente? Caio, como você disse, é um problema global, mas nós temos que fazer as ações aqui, né? Cada formiga no seu lugar, cada ação, pequena ação, ela acaba se transformando num grande resultado. E sabemos que Piracicaba é uma das maiores emissoras, né, de gás poluente. O que a gente pensa? Nós temos uma política de valorizar mais o tráfego de pessoas, priorizar mais o tráfego de pessoas do que de veículos, né? Então, no nosso plano de governo, tem o aumento de ciclovias, aos domingos, priorizar totalmente, fazer de Piracicaba uma grande ciclovia e em detrimento de carros. Então, cercear parte de avenidas para carros e abrir uma grande ciclovia na cidade e levar, inclusive, para os bairros, para áreas periféricas, exercício físico, para aproveitar esse monte de parque que tem e colocar professores para exercitar idosos, crianças, levar danças típicas de Piracicaba, resgate de brincadeiras, a cultura piracicabana. Enfim, nós vamos priorizar o transporte público, priorizar a locomoção de pessoas e não de veículos na cidade. Muito obrigado, candidato. Eu convido agora a professora Rosa Moraes para falar sobre planejamento. Mário, nós temos vivenciado no município um número muito grande de loteamentos irregulares que vem invadindo a área rural e também as áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber, no seu plano de governo, o que será feito para solucionar essa situação do município. Professora Rosa, eu acompanhei algumas discussões do plano diretor. O profissional que foi contratado para assessorar é um grande profissional da área, né, reconhecido até. A minha filha é mestre em urbanismo e eu acompanho muito essa área. Primeiro, a primeira prioridade é a execução do plano diretor. Não basta você fazer um plano diretor bem feito se você não cuida do que foi decidido no plano diretor, que é a ocupação do solo, né? E não vendo interesses particulares, mas o interesse da sociedade como um todo. Você ocupar os vazios, você cuidar dos cinturões, implementar os cinturões verdes, cuidar do meio ambiente. Cada vez que você estica a cidade com um desenvolvimento mais distante, toda a população paga esse custo.
o custo da água fica mais alto, tem que levar a rede de água até lá, o custo da rede de esgoto, o custo da energia elétrica, o custo do transporte, todo esse custo é dividido para todo mundo. Então, a cidade tem que ser inteligente, ela tem que ser condensada com a ocupação dos vazios urbanos e com toda a atenção para que essas áreas periféricas elas venham para dentro da cidade, ocupando, porque o trabalhador tem que estar próximo de onde ele trabalha, uma escola para os filhos dele, no horário que atenda o horário de trabalho dele, né? Não adianta o trabalhador manter o horário correto para deixar o filho dele, então a gente tem que rever até o horário de escola, está dentro do nosso planejamento, isso que a gente foi ver que não bate com o horário do trabalhador. Obrigado, candidato. Nós vamos para o primeiro intervalo e já voltamos. Mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato Mário Neto, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. E a próxima pergunta será conduzida pelo professor Josué Adam Lazier, que vai falar sobre mobilidade. Candidato Mário Neto, é importante retomar, você fez um breve comentário sobre o transporte, e temos um dado relacionado à emissão de gases de efeito estufa, na cidade de Piracicaba, e que 60% desses gases são provenientes dos transportes na cidade de Piracicaba. Qual a sua proposta para mudar essa situação, que é crítica porque afeta o clima e a qualidade de vida? Como eu disse, professor José, a priorização vai ser do transporte público, então tirando carros, veículos, automóveis da rua, a fiscalização nas empresas, para que elas cumpram todos os protocolos ambientais e desenvolver políticas voltadas para a ocupação das pessoas nas ruas. Uma política semelhante à que foi desenvolvida na cidade de Nova York. É uma política que ela vem de forma gradual, crescente, né? Gradual, de forma que vai mudando a cultura da cidade. É só dessa forma para que as pessoas não tenham rejeição para esse tipo de política, mas que elas vão aceitando uma nova forma de cultura. Obrigado, candidato. Agora eu convido o jornalista Caio Albuquerque para falar sobre segurança. Candidato Mário Neto, embora a responsabilidade pelo policiamento e investigação dos crimes seja responsabilidade do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes recorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e contra as crianças, e também aqueles relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como que o governo municipal pode colaborar e melhorar essa questão? Caio, eu acredito que a Guarda Civil Municipal, para ela fazer esse tipo de trabalho complementar, né, a Polícia Militar e a Polícia Federal, ela precisa estar bem equipada, né? Ela não pode entrar nessa seara dando muito menos aparelhada do que os políticos da terra. Então, o programa nosso ele prevê transformar a Guarda Civil Municipal de Piracicaba em paradigma e na melhor guarda do Estado. Para isso, nós temos o filho do comandante Ricardo Sanches, que foi quem criou a guarda ciclística de Piracicaba, rural, ambiental, feminina. Ele fez as maiores inovações da guarda civil de Piracicaba. E nós estudamos como funciona a questão padrão de atendimento, né? E nós pretendemos, com um investimento, fazer da Guarda Civil Municipal de Piracicaba a melhor do Estado.
Obrigado, candidato. Agora, falando sobre geração de emprego e renda, eu convido meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município. Empregabilidade essa, lembrando que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidato, quais suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empregos locais? Nós temos diversos projetos nessa área, né? Até com nomes. Então, tem o Capacitando para o Futuro, que é capacitar pessoas para empresas que já estão instaladas na cidade. Tem outro projeto para atrair empresas para a cidade, empresas principalmente de tecnologia. Piracicaba hoje tem a área de tecnologia apenas na área agrícola, rural. E nós precisamos da agricultura, e nós precisamos trazer inovações de outras áreas para a cidade, atrair essas empresas de startups de desenvolvimento. Nós temos projetos para isso também. E só atraindo esse tipo de investimento, Piracicaba consegue evoluir mais em todas as áreas. Temos projetos também de parcerias com o empreendedorismo no geral, outro projeto de desburocratização de criação, para a criação de empresas e para o desenvolvimento delas, e para tirar a dificuldade que as empresas têm junto ao poder público municipal de resolver qualquer problema. É difícil lá. A prefeitura o poder público tem que atuar como um facilitador, e não como um complicador do empreendedorismo, para a facilitação de empregos. Só com isso a gente consegue fazer girar o comércio da cidade também, né? Está tudo interligado, a gente tem que ter tudo uma cadeia, só com parcerias. Você conversando com os setores da sociedade, você consegue fazer tudo isso girar. Você, o parceiro, quem soube saber isso foi o ministro das Finanças de Portugal. E o poder público tem sim que entrar como parceiro, ajudando a fomentar os negócios. Tornou Portugal, eu estive em Portugal em 2011, que era um país praticamente falido, voltei em 2017, é outro país. A economia mais pujante da Europa, e acabou coordenando todas as finanças da Europa depois. E o pensamento dele é esse: o poder público tem que ser parceiro e fomentar o empreendedorismo. Ok, obrigado, candidato. Nós vamos mudar agora o tema para a saúde. Eu queria convidar o professor Josué Adam Lazier para a sua pergunta. Candidato, com relação à saúde, há dados que informam a falta de médicos e técnicos na área de saúde, bem como oferta de medicamentos e de exames especializados, o que tem sido aí uma realidade nos últimos tempos na saúde pública. Quais são os seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população? O vice-candidato nosso é um médico que foi da equipe do Dr. Adib Jatene. E para produzir o nosso plano para a saúde, nós fomos conversar com todo mundo que faz a saúde, todo o pessoal especializado, saúde regional, para saber como funciona em outras cidades, o que funciona, o que é bom em Piracicaba, o que pode ser melhorado, o que tem e não está funcionando e como pode ser aperfeiçoado. E na saúde nós vimos que você precisa tratar o tratamento preventivo, ele tem que ser implementado na cidade. Nós temos que cuidar das crianças desde a escola. Então, entre os nossos projetos está levar para as escolas médicos, dentistas, psicólogos, vacinação de volta para a escola, como era antigamente, para voltar a alcançar a imunização desejada, interligação de prontuários. Então, de modo que cada pessoa que for atendida em qualquer unidade de saúde da cidade, ela tem um prontuário dessa pessoa que passou por algum tipo de atendimento. Isso vai fazer toda a diferença na agilização do atendimento e do medicamento a ser ministrado para essa pessoa. Entre outros projetos de saúde, temos também o Doutor Busão, que é o nome do projeto, que é um ônibus que vai atender pessoas na área rural e periférica da cidade, levando esse atendimento. O poder público tem que fazer presente. Ele tem que chegar às pessoas.
As pessoas pagam impostos e tem que sentir a presença do poder público, né? A força do poder público. Ele está presente, ele está devolvendo para a sociedade, retribuindo para a sociedade aquele imposto que paga. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre saúde, eu convido meu colega, o jornalista Caio Albuquerque. Candidato Mário Neto, sobre a questão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, muito provavelmente a gente vai entrar aí nos primeiros meses de 2021 ainda nessa situação, uma certa dose de incerteza. E como é que o senhor pretende dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades e, ao mesmo tempo, evitar o número das contaminações na população de Piracicaba? Essa pergunta foi importante, Caio. Assim, primeiro, né? É difícil você avaliar a decisão de quem estava no governo, né? Se eu tivesse, eu faria diferente, mas é difícil avaliar, uma decisão difícil, uma situação que eu de surpresa. Mas eu teria copiado modelos que deram certo, né? Desde o início, teria implementado uma teoria de Stanford, que é The Hammer and the Dance, que é você ser rigoroso no início, com controle de transporte público e fechar tudo, como foi feito em algumas cidades do Brasil também. Acho que Florianópolis adotou isso, e com muito sucesso. Florianópolis tem uma população superior à de Piracicaba, muito superior, e tem 1/3 do número de mortes. Porque houve uma parceria com todos os setores da sociedade, foram chamados desde o início para contribuírem com as soluções, e lá eles abriram o comércio das 6 da manhã às 22 da noite, todo segmentado em horário de abertura e fechamento diferenciado, para não dar pico de uso. Então, quando você faz uma coisa bem organizada e com a sociedade participando, a chance de dar certo é muito grande, porque a sociedade compra o projeto do poder público, né? Eles trabalham junto, em consenso. Temos também uma demanda reprimida que virá agora, né? Com cirurgias eletivas que foram deixadas para mais tarde e que vem agora para impedir o sistema de saúde. E mais ainda, sequelas pulmonares, cardíacas, que são desconhecidas, mas estudos recentes do Dr. Roberto Calil e do Dr. Fábio Japene têm apontado muitas sequelas de rins, cardíacas e pulmonares que vão sobrecarregar nosso sistema de saúde. A gente tem que estar preparado para isso também. Obrigado, candidato. E o Agenda 21 nas eleições, com o candidato Mário Neto, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido.
Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato Mário Neto, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E o próximo tema a ser abordado é a educação. E eu convido a professora Rosa Moraes para fazer a sua pergunta. Mário, o ensino municipal, que é responsabilidade do prefeito, no nosso município é considerado uma referência, não só no estadual, mas também no nosso país. Eu gostaria de saber quais os seus planos de governo, não apenas para manter o que se conseguiu até hoje, mas para dar acesso ao ensino público de qualidade para as nossas crianças e nossos jovens. Desculpe, professora Rosa, mas eu vou contestar essa afirmação, né? Por quê? Porque eu estudei muito a educação, eu venho estudando ela há um bom tempo. Na verdade, nós temos algumas escolas de referência na cidade, e não porque Piracicaba tem um método bom de ensino, mas porque as pessoas nessa escola fazem a diferença, né? O diretor, no caso, a coordenadora pedagógica e os professores. Eles têm um método diferenciado de ensino naquela escola, né? Por exemplo, a educação municipal é responsável pelo ensino infantil e fundamental primeiro ciclo. Essa é a responsabilidade do município. E o ensino fundamental em Piracicaba, ele tem uma média mais baixa que Limeira, por exemplo. Limeira tem a média 7,3, Piracicaba 6,8. O ensino estadual, aqui em Piracicaba, tem algumas escolas realmente de referência, mas a média de Piracicaba é 7,4, a média geral do município. E a intenção nossa é realmente propor um método de ensino para Piracicaba, que Piracicaba seja referência nacional. Nós podemos dizer, mas existe isso? Claro, existe no Brasil escolas que são referências mundiais em educação, com índices no PISA superior da Alemanha, Inglaterra, Itália e Espanha, né? E gastam muito menos do que Piracicaba na educação. Piracicaba ele gasta, além do limite constitucional, que é de 25%, Piracicaba gasta 29,6% da sua receita, mais o dinheiro do Fundeb, o valor do Fundeb. E tem escola que gasta apenas o limite constitucional e o dinheiro do Fundeb e tem resultado muito superior a Piracicaba. E que esse ano, uma escola pública colocou o primeiro colocado do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, nós estudamos o sistema de ensino de Piracicaba e nós sabemos como fazer se tornar referência ao sistema de ensino municipal de Piracicaba, do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. Obrigado, candidato. Vamos falar agora sobre cultura. Eu convido, então, mais uma vez, o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, ao longo dos anos, grupos de artistas vêm se manifestando sobre as políticas públicas para o setor cultural. Então, eu gostaria que o senhor avaliasse as políticas públicas desenvolvidas para o setor artístico e cultural e como pretende atuar nesta questão. Eu sou muito crítico do desenvolvimento da cultura em Piracicaba e que trabalha junto com o setor de turismo, né? Eu acho que nenhum nem outro lado está funcionando bem na cidade. Eu sou músico também, né? Como hobby, eu tenho a música e acompanho muito. Eu cantava num grupo que foi, em 2012, eleito o melhor grupo vocal do estado de São Paulo, um grupo daqui de Piracicaba, e nós nunca tivemos oportunidade de cantar no Teatro Municipal, por exemplo. A gente apresentava o projeto todo ano e era vetado o projeto. E era o melhor grupo vocal do estado, acima do coral da Unicamp e de outros. Então, acho que tem que ser revisto, né? O acesso da cultura. Eu acho que a cultura tem que chegar nos bairros. Eu acho que não chega uma cultura de qualidade nos bairros. Tem que ser fortalecido esse desenvolvimento de cultura nos bairros com música de qualidade, com o ensino de instrumento, com o ensino de artes cênicas, com o ensino da escrita, de poesia, desenvolvimento de concursos culturais e de poesia, de apresentação de teatro. Piracicaba tem uma cultura rica que está sendo esquecida, de grandes nomes que passaram por Piracicaba. Então, nós pretendemos colocar a Semana da Cultura Piracicabana, para a gente sempre relembrar de quem construiu essa riqueza que é Piracicaba, e parece que a gente esquece, que a gente está perdendo essa identidade.
Então é um resgate disso, um resgate das nossas festas, um resgate da cultura de bairros como Santana e Santa Olímpia, né? E a gente não pode esquecer, a gente não pode perder a nossa raiz, a nossa identidade. Obrigado, candidato. Eu quero agora convidar para a última pergunta o professor Josué Adano Lazier, que é o secretário executivo do PIRA 21. Candidato, com relação a esse tema que nós estamos trabalhando, educação e cultura, acho que é importante pensar que a escola é justamente o espaço de formação do novo cidadão que é comprometido com a construção de uma cidadania a partir, então, dos direitos humanos. No seu plano de governo, como seriam tratados esses aspectos relacionados às minorias e que deveriam ser tratadas no âmbito das escolas, né, sobretudo dos anos iniciais, problemas tais como as relações étnico-raciais, educação ambiental, educação de direitos humanos, educação junto a pessoas com deficiência, portanto, assim, num programa de inclusão, envolvendo, inclusive, questões culturais, artísticas, como o senhor acabou de comentar, transformando, assim, em algumas escolas em ensino integral, turno e contraturno. Acho que o professor Josué foi no ponto. As escolas, elas estão capilarizadas no município e é um grande polo para a gente entregar toda a cidadania, a formação de pessoas, né? Hoje nós temos uma pessoa não especializada cuidando do esporte na cidade, né? E o esporte faz parte da formação da pessoa. Ela dá capacidade de decisão, coordenação motora, ela traz diversas partes da formação da pessoa para que ela cresça como um todo, como a cultura colabora com isso, como toda essa parte, a parte da música colabora com a matemática, e todos nós sabemos que a criança, ela se desenvolve como um todo. E a parte da saúde que a gente quer levar para a escola, a gente pretende entregar todos esses polos de cidadania dentro da escola, formar a pessoa como um todo e trazer a família junto, que a família participe disso. E, como as escolas são capilarizadas, é um grande polo para a gente entregar a cidadania e trazer a participação da comunidade. E tudo isso de inclusão que o professor mencionou, a gente começa a trabalhar tudo através desses polos, né? Desse polo de educação, de cultura, de esporte. O projeto nosso de esporte é muito amplo. Quem cuidou desse projeto para nós é um doutor em ciência dos esportes, o Hermes Balbino, que ele foi campeão mundial e vice-olímpico com a seleção da Paula e da Hortência, hoje é da seleção do Zé Roberto, é um professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, uma pessoa que entende amplamente do esporte, da importância do esporte, desde a base até a formação de quem precisar ser atleta, né? Da parte de nutrição e tudo. Candidato, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições. Eu gostaria agora de dedicar um último minuto para que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, se dirigindo aí aos nossos espectadores. Com a palavra do senhor. Eu estava lendo aqui o lema do PIRA 21, né, que a Piracicaba será modelo de desenvolvimento sustentável e um excelente lugar para viver. Eu quero isso para Piracicaba de verdade, né? E por isso foi essa decisão difícil de a gente entrar para a política, porque é uma decisão que você deixa a sua vida pessoal e profissional de lado para você dedicar um pouco do seu conhecimento para as demais pessoas. Você sai da zona de conforto para levar suas qualificações para atender outras pessoas. E há 6 anos atrás, quando eu trabalhava muito ainda na rua, eu sou funcionário do Judiciário há 36 anos, nós tínhamos cerca de 7 comunidades, favelas, em Piracicaba. Hoje nós temos oficialmente 58. Poucos anos depois, oficialmente. Extraoficialmente nós temos mais do que isso até. Eu fui visitar muitas delas, muitas com esgoto a céu aberto, né? Como Lago Negro, Vitória, várias delas, muitas, mais de 500 famílias com esgoto a céu aberto. Então, será que Piracicaba está se tornando um excelente lugar para viver? Está cumprindo os compromissos do PIRA 21? Ou a gente está perdendo a mão da nossa cidade, né? Ou a gente vai passar a ter uma cidade para viver no trabalho por condomínio fechado só, né? Então, a gente quer o resgate da cidade, o resgate da educação, o resgate da qualificação, a retomada da nossa cidade. E no nosso entendimento, nós estamos perdendo a mão da cidade. Piracicaba está deixando correr a solto
e Piracicaba tem que se envolver mais. Os moradores de Piracicaba têm que saber da importância dos antigos moradores de Piracicaba que fizeram o nome dessa cidade, engrandeceram a cidade, de pessoas até que não eram de Piracicaba e decidiram ser enterrados aqui e deixar sua descendência aqui, como Prudente de Moraes, Luiz de Queiroz, e os grandes piracicabanos também, como Thales Castanho de Andrade, Subminúcia. Nós temos que honrar toda essa cultura piracicabana, todo esse nome de Piracicaba, e não podemos virar as costas e deixar o poder público correr solto do jeito que está correndo e a gente não se envolver. Candidato Mário Neto, do Partido Socialista Brasileiro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nosso agradecimento também à sua assessoria, agradeço aos meus colegas de bancada por esse tempo e agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições. Lembrando que amanhã tem mais. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.